Eu estava ali embaixo e estava resistente em falar, mas meu coração está disparando e eu quero dizer o que Deus tem para a igreja. Nós estamos, pelo menos a maioria está triste com o resultado das eleições. Mas eu quero dizer para vocês que a nossa esperança está em Deus, não está em um homem. O Senhor tem o controle de todas as coisas na mão dele. Ele não perdeu o controle, ele não foi pego de surpresa. A igreja se levantou num clamor, não essa igreja específico, mas a igreja no Brasil inteiro levantou em clamor, profeticamente declarando. E na verdade, alguns rejeitaram, não foi um homem, alguns rejeitaram a Deus. Porque quando Samuel disse para Deus, poxa, eles estão pedindo um rei. O Senhor falou para ele, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. Então foi rejeitado os princípios de Deus. A forma como Deus vai agir a partir de agora, eu não tenho ideia. Mas eu quero deixar uma palavra para vocês que eu estava procurando ali, para a gente ter esperança. Não há uma guerra entre luz e trevas. Não há. Porque quando você acende a luz, a treva é obrigada a sair. Então não tem uma guerra entre Deus e as trevas. Ele está no controle. Ele tem a forma dele de trabalhar, que muitas das vezes a gente não entende. A gente só vai entender depois de um tempo. Em Malaquias, o Senhor estava falando com o povo sobre a respeito de dízimo, a respeito do que eles estavam roubando ao Senhor. Mas tem uma parte muito interessante mais para baixo, depois você medita em casa, em Malaquias 3,14, que diz assim: tens comentado que é inútil servir a Deus, e murmuram, que vantagem temos tido por termos cuidado em obedecer os preceitos de Deus. E por que ficamos orando e lamentando perante o Eterno dos exércitos? Por causa disso, estamos achando que os arrogantes é que são felizes, porquanto prosperam os que praticam o mal. Essas pessoas vivem desafiando a Deus e nada lhes acontece, escapam ilesas. É essa sensação que muitas das vezes a gente tem quando a gente clama e a coisa acontece diferente do que a gente estava pensando. E aí vem a palavra do Senhor. Então, aconteceu que aqueles que ainda temiam ao Senhor, aqui tem pessoas que temem ao Senhor, conversavam uns com os outros e o Senhor ouviu. Olha que interessante, estava só conversando. Puxa, olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo na nação. Poxa, parece que só o mal vence, só a coisa errada vence. O Senhor ouviu as suas orações com atenção. E diante de Deus foram escritos num livro todos os nomes dos que amavam reverentemente a Deus, como um memorial. Está escrito como um memorial diante de Deus, aqueles que amavam a Deus, acerca dos que temiam ao Senhor e honraram o seu nome. Portanto, eis que naquele dia que preparei, isso é o Senhor falando, eis que naquele dia que preparei, quando eu agir, declara o Senhor dos exércitos, esses que se posicionaram de forma correta, querendo os princípios de Deus, eles serão o meu tesouro particular. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão de um filho que lhe obedece. Aqueles que obedeceram ao Senhor estão com seus nomes escritos diante de Deus como um memorial. E Ele vai ter compaixão, como a gente tem compaixão de um filho quando obedece um pai. É a palavra de Deus que está falando, não sou eu. E diz mais, e eu gostaria que você a partir de hoje
orasse esse versículo. Você que votou de forma correta, não em um homem, mas que você votou nos princípios de Deus, porque é isso que o cristão é chamado. Ele é cristão não aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil ser cristão. Aqui dentro eu queria morar aqui, porque a vibe é boa, a atmosfera é boa, a gente sai daqui chutando até leão. É uma maravilha, mas a gente é cristão aqui e lá fora. Então quem esqueceu de ser lá fora, toma cuidado. Para os que são cristãos, que votaram nos princípios do governo do Senhor, tem uma palavra para você que você pode reivindicar. A partir de hoje, você que votou corretamente, você ora essa palavra. Então vereis outra vez a enorme diferença entre o justo e o maldoso, entre os que servem a Deus e entre os que não servem. Irmãos, nós estamos nessa terra, mas eu creio que haverá uma diferença. Haverá uma diferença. Esse governo pode fazer o que quiser, mas haverá uma diferença sobre aquele que serve ao Senhor, sobre aquele que temeu, sobre aquele que praticou os princípios da palavra de Deus. E eu te convido a partir de hoje a orar esse versículo. Senhor, eu estava posicionado, eu não tinha mais o que fazer. O que eu podia fazer, que estava na minha mão, eu fiz, que foi orar, que foi clamar, que foi votar pelos teus princípios. Então agora faz a tua palavra se cumprir na minha vida. Foi aquilo que foi pregado hoje, é o que a palavra disse sobre você, é o que a palavra disse sobre a sua vida. Então eu te falo, meu querido, a nossa esperança está no Senhor. Saia daqui com a sua esperança no Senhor, porque Ele vai fazer a diferença entre aquele que se posicionou e entre aquele que não se posicionou. Essa é a palavra para o povo de Deus. E nós vamos continuar clamando pelo nosso Brasil, que nós passamos a amar. Uma nação que nós passamos a saber que precisamos orar em todo momento. Nós vamos continuar orando pelo nosso Brasil e falar para o Senhor: eu obedeci. Então, como Pai, como o Senhor falou, que vai escrever o nosso nome como memorial e que vai fazer a diferença entre aqueles que servem e que não servem. Eu estou dentro dessa palavra, queridos. Eu estou dentro dessa palavra. E a minha vida vai ser regida não pelo que o governo da terra diz, mas pelo que o meu Deus diz, pelo que meu Pai prometeu, pelo que o governo de Deus diz sobre a minha vida, no nome de Jesus.